Estamos aqui no Platô Entrevista, hoje com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Senador, eu queria agradecer muito a disposição do senhor em vir aqui conversar um pouquinho com a gente, né? E aí eu já começaria falando sobre um projeto do senhor que agora tomou conta da pauta da Câmara, né? O presidente da Câmara, Hugo Motta, se sensibilizou aí com vídeos, com um vídeo especificamente que viralizou na rede social e que aponta aí a adultização de crianças. Mas antes disso, o senhor já tinha pensado num projeto para proteger crianças nas redes sociais. Como é que o senhor está vendo essa nova onda? Como é que o senhor está vendo aí o fato de pensar um projeto que o senhor já tinha apresentado para apresentar agora à sociedade por meio da Câmara? A política tem dessas coisas, né? Você tem janelas de oportunidade, né, para a tramitação de projetos. Esse projeto especificamente é de 2022 e ele é baseado na constatação prática de que você tem diariamente milhares de crianças brasileiras vitimizadas no ambiente digital. O ambiente digital não é seguro. Ele tem toda uma série de ferramentas que favorecem o cometimento de crimes e aqueles que poderiam evitar esse cometimento de crime não se mobilizam, que são as empresas. Então, ele apresentou o projeto, ele tramitou com alguma facilidade no Senado, conseguimos uma aprovação praticamente por unanimidade, mas na Câmara dos Deputados estava tramitando lentamente na relatoria do deputado Jadiel, que apresentou um relatório bastante razoável, bastante consistente, e que agora pega essa onda, motivada lá pelo Felca, que é um youtuber muito conhecido, e fez um longo vídeo mostrando os vários casos de exploração de crianças e adolescentes. Mas não é só aquilo ali é um recorte da realidade. A realidade é muito complicada, porque nós temos no Brasil o segundo país com mais tempo de tela, ou seja, a gente fica quase metade do nosso dia útil plugado em algum equipamento. E quando a criança e o adolescente estão nesse mesmo circuito, eles estão sempre sob condição de potencial vítima. Então, o projeto veio para maduro e a gente espera que a Câmara dos Deputados finalmente consiga legislar sobre o tema. Agora, senador, o presidente Hugo Motta, o senhor mesmo havia dito que ele fez um grupo de trabalho, uma comissão para analisar, para ter um parecer. O senhor acha que isso aí já deveria estar em plenário? Existe uma urgência para que essa lei ela já comece a valer no Brasil? Porque a gente vê que existe, por exemplo, hoje crianças e adolescentes que são trabalhados ou são influenciadores, né? Sim. Inclusive a ministra dos Direitos Humanos, né? A Macaé, ela falou sobre essa questão do trabalho infantil nas redes sociais. Você acha que existe uma urgência, que o projeto já está pronto para ser votado? Sim, o projeto está maduro. Ele na semana passada estava na pauta como primeiro item para sua urgência ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Com essa movimentação toda, você teve o surgimento de mais uma dúzia ou duas dúzias de projetos com temas similares, tentando aproveitar o momento midiático, que é um desafio da política. Do mesmo jeito que um volume de notícias nos dá uma oportunidade, também cria uma dificuldade, porque muita gente querendo aparecer, muitas vezes sem nenhum conhecimento, nenhuma militância no tema. Então o presidente Hugo Motta, na verdade, deu um passo atrás. Ele, ao invés de pautar a urgência do projeto que estava pronto, ele escolheu montar uma comissão para, num prazo de 30 a 60 dias, apresentar uma análise sobre todo esse conteúdo de projetos apresentados. Eu acho negativo, porque abre oportunidade para as empresas atuarem no lobby contrário, e elas fazem isso com uma intensidade muito grande, e potencialmente gera complexidades para a discussão, porque existe uma tentação sempre de incluir mais um ponto, de avançar mais um pedaço, de regulamentar mais alguma coisa. E a gente perde o foco no que é mais importante, que é criança e adolescente que precisam ser protegidos. Vamos ver o que o presidente Hugo e a comissão vão conseguir fazer. É aquela velha história, né? Que o ótimo às vezes é inimigo do bom, né? Sempre é, sempre é. A gente tem que ter clareza do que desafios estamos enfrentando. A cada dia eu tenho milhares de crianças e adolescentes vítimas. Enquanto a Câmara dos Deputados deixa de legislar, eles continuam vulneráveis. É uma escolha. Esses deputados, essas deputadas vão ter que depois explicar para a sua base por que retardaram ou por que estão dificultando a votação e a aprovação de um projeto que protege crianças. Não parece fazer sentido. Agora, senador, no caso desse projeto de lei, o senhor acha que ele tem que alcançar esses influenciadores mirins, pastores mirins que usam a rede social, crianças que
às vezes já falam como adultos, né? Como o próprio vídeo do Felca mostra. Então, o senhor acha que tem que alcançar isso? Eu acho mais importante regulamentar as ferramentas. Então, quando eu garanto que a empresa, a indústria que vive disso tem responsabilidade, eles passam a cuidar mais do conteúdo, dos acessos. Quando eu exijo a verificação efetiva de idade, porque não adianta eu colocar no termo de uso que a idade mínima é 13 anos de idade e, ao mesmo tempo, permitir contas de 5, 6 anos de idade. E também empoderar as famílias, permitir que elas tenham ferramentas de controle parental mais efetivas, de mais fácil acesso. Porque a gente tem que lembrar essa diferença de gerações. Você tem pais que não foram criados em ambiente digital, que têm que lidar com filhos que vivem imersos no ambiente digital. Então, facilitar a vida desses pais é fundamental para ter um resultado. O projeto cuidou disso tudo. A gente fez uma consulta ampla para a sociedade, conversamos com as empresas de tecnologia, para construir um texto de equilíbrio. E o relator na Câmara foi no mesmo sentido. Ele fez audiências públicas, ele ouviu todo mundo, para criar um consenso efetivo que regule as ferramentas, sem invadir na individualidade, no desenvolvimento da criança e na liberdade que todo mundo tem que ter de expressão. Agora, o Brasil já não tem lei para isso? Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já não daria conta de também ser respeitado pelas redes sociais? Não, porque você não tem o direcionamento para as empresas, né? Não fica claro. E aí você acaba tendo uma divergência de legislação. Enquanto a legislação de regência de tecnologia, que é o Marco Civil da Internet, abre mão da responsabilização das empresas, você teria por interpretação, e o Supremo vem tentando fazer isso, por interpretação gerar responsabilização. Não é um bom caminho. O bom caminho é o Congresso exercer seu papel, discutir com a sociedade, com os especialistas, com as empresas e apresentar regras. E essa regra tem que ser transparente e válida para todos. Ou seja, uma regra que proteja a criança, que preserve o modelo de negócio das empresas, mas que dê fundamentos para que a justiça trabalhe depois. Porque não fazer nada é a pior coisa que o Congresso pode fazer. A inércia é a pior coisa. A sociedade segue se modernizando, mais vítimas vão sofrendo e a gente fica parado de braços cruzados. Por parte das empresas, como é que o senhor enxerga hoje a atuação das empresas? O senhor acha que elas vêm colaborando? O senhor acha que há abertura para que elas também possam facilitar o trabalho de investigação, o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público? Como é que o senhor tem visto? Já há uma sensibilização? O senhor chegou a conversar com as Big Techs? Conversamos com todas elas. Não existe uma sensibilidade natural das empresas. As empresas são focadas em lucro. Então elas têm as ferramentas, elas têm as informações, e elas não botam em prática a derrubada de conteúdo, a restrição de circulação de conteúdo, porque elas lucram com isso. E esse é o grande foco delas. Então, esperar que as empresas sozinhas, por iniciativa própria, tomem alguma conduta em defesa da sociedade é um erro. É uma noção romântica que o Marco Civil tinha lá na década passada e que a gente tem que agora convergir porque a informação nos mostra, os dados nos mostram. Essas empresas, quando são cobradas, quando são notificadas, aí sim elas tomam medidas. Se não tiverem sob ameaça de uma sanção, especialmente de multas, elas cruzam os braços e deixam o conteúdo rodando, porque é conteúdo que agrega muito. E o que eles querem é você preso na tela. O que agrega na tela é violência, discurso de ódio, discriminação. Isso tudo gera engajamento. E é o que eles querem, infelizmente, lucrando à custa de sacrifício de pessoas. Agora, senador, o senhor está pleiteando aí ser o relator da CPI do crime organizado. É um desafio e tanto, né? A gente tem hoje, por exemplo, pontos turísticos brasileiros, né, nas mãos do crime organizado. Praias no Nordeste, não só no Nordeste, mas em todo o país que está na mão do crime organizado. A gente tem uma organização de crime que muitas vezes extrapola o nacional, né? O âmbito nacional, né? Com conexões internacionais. O que o senhor acha? Qual é o principal foco? O que o senhor acha que essa comissão que vai ser instalada, o que o senhor acha que ela precisa focar? Novamente buscar um trabalho que seja técnico e transparente, que a gente traga dados específicos e consiga nivelar a informação. Hoje eu tenho um Congresso que legisla mal, porque legisla desinformado. Não tem noção do alcance que o crime organizado tem no Brasil. O Brasil está muito perto do limite daquilo que se chama tecnicamente de mexicanização. É um processo de tomada do Estado pelo crime. E é um processo de não retorno, porque uma vez enraizado, o crime gera muita dificuldade para ser movido. Você tem hoje fatias do território brasileiro que são comandadas pelo crime, dentro de cidades e também nas nossas divisas.
Nós temos ramos de atividades muito específicos que estão sendo sequestrados pelo crime organizado, desde provedores de internet a postos de gasolina. A estimativa hoje das empresas do setor é que 1/5 das empresas já sejam dominadas pelo PCC. Então a gente tem que enfrentar isso com uma dose necessária de realismo para que a gente possa fornecer para o Estado finalmente um Plano Nacional de Segurança Pública que tenha base técnica e que ao mesmo tempo garanta financiamento adequado, porque a gente não vai fazer esse combate só com teoria. A gente vai ter que fazer um enfrentamento de retomada de território em alguns lugares, de retomada de ramos de atividade e de dura punição para os criminosos, especialmente naquilo que, de certa forma, conecta todos os crimes, que é a lavagem de dinheiro. É na lavagem que você vai encontrar todos os crimes. E a gente tem que observar, e certamente uma CPI bem feita vai mostrar isso para o povo brasileiro, o quanto o crime organizado vem se aproximando e se infiltrando do poder público, inclusive através de eleições. Então é um trabalho seguramente difícil, mas essencial para o Brasil. Mas, senador, o senhor falou aqui, né, num Plano Nacional de Segurança Pública. A gente acompanha, ao longo dos governos, a apresentação de vários planos. Teve o PRONASSE, agora tem, por exemplo, a PEC da Segurança Pública, que já está lá no Congresso. Então, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, é mais um plano? O que precisa? Não era melhor pegar o que já tem e tentar direcionar para uma ação mais efetiva? O que uma comissão parlamentar de inquérito consegue fazer é mostrar com destaque aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E nós temos exemplos dentro e fora do Brasil. Nós temos estados como o estado de Sergipe, que já foi o terceiro mais violento do Brasil e que hoje é o mais seguro do Nordeste. Qual foi a receita de bolo? Por que Santa Catarina sempre tem números bons na segurança pública? O Espírito Santo conseguiu sair de uma situação de muita violência para um controle bem razoável. O que acontece que funciona e o que foi feito pelos governos? Para que a gente possa transformar isso em políticas nacionais. E basicamente não tem uma receita muito complexa, não. Os estados também são diferentes, né? O tipo de crime que há em cada região. Mas a essência do crime é a mesma. Ocupação de território e, a partir da ocupação do território, lucratividade com qualquer atividade que você tenha, lícita ou ilícita. A base é a mesma e o encerramento, que é a lavagem de dinheiro, é a mesma. Então, ferramentas que são utilizadas, salvo situações muito peculiares. A situação do Rio de Janeiro, por exemplo, e do norte do país, onde a geografia tem um ponto preponderante para ser avaliado. A configuração geográfica das cidades e da região deve ser levada em consideração para esses exemplos específicos. Mas para o resto do Brasil, não. As rotas de acesso de drogas e armas são conhecidas, todas elas são plenamente conhecidas, e são insuficientemente fiscalizadas. Por quê? A quem interessa deixar entrar arma e droga no Brasil? Então existem ferramentas para resolver o problema. Eu acredito que uma CPI pode mostrar isso com muita intensidade e garantir apoio popular suficiente para quem tem um endurecimento onde é necessário. Partindo do orçamento adequado, participação das Forças Armadas nas nossas divisas. As Forças Armadas são extremamente mal distribuídas no Brasil. Eu não posso ter um efetivo concentrado em grandes cidades quando eu preciso deles na divisa. Não existe uma integração de informação adequada entre as polícias estaduais e você vai criando de tempos em tempos soluções que são apenas de mídia. A atual PEC da segurança é muito mais uma resposta midiática do que uma solução concreta. Ela praticamente não muda nada. Ela apenas pega fundos que já existem e coloca na Constituição. O efeito disso é perto do zero. Então, na verdade, imagino que dar voz aos profissionais que atuam na segurança pública, em todos os segmentos, trazer os exemplos que funcionam, vai permitir que a gente coloque o dedo na ferida e efetivamente busque soluções. Agora, senador, um ponto nevrálgico dessa história são as polícias. Sim. Né? A gente tem polícias que são violentas, polícias que são ineficazes, a gente tem polícias que atuam também, que mostram força em comunidades, entrando em comunidades e com extrema violência. Né? A gente tem polícias que muitas vezes ela tem o crime. Sim. Dentro dela, né? Então, assim, é um ponto muito difícil de ser resolvido sem a atuação política de quem manda na polícia. Sim. Né? Nesse caso, por exemplo, o senhor acha que a CPI ela vai dar conta de mostrar esse problema, de apontar soluções? O que o senhor tem pensado de solução para isso? De solução não, né? De discussão, né? A primeira coisa é o diagnóstico, né? Você mostrar com clareza. Corrupção policial é um problema. Violência policial é um problema. Você só tem o enraizamento do crime organizado quando o Estado permite.
Ele permite como? Se fazendo ausente. Você não tem política de segurança, de assistência, de habitação, de infraestrutura, e você muitas vezes tem a polícia naquela ponta corrompida. Então, tratar disso tudo exige coragem e muita informação. Um caminho possível que tem que ser avaliado é trazer para a segurança pública um modelo que foi implantado com razoável sucesso no judiciário, que é dos conselhos nacionais, para que você tenha a fiscalização e algum controle fora da estrutura. Porque é muito mais difícil dentro da própria estrutura você cortar na carne. Para quem tem uma vivência um pouco mais longa e vê como o judiciário foi se moldando na primeira instância, depois do CNJ, com resultados positivos. Controle de prazos, transparência maior de decisões. É o que a gente tem que buscar para a segurança pública também, com o cuidado sempre de ouvir os profissionais, de trazer as realidades, para que a gente possa fazer essa separação do que funciona e do que não funciona e valorizar os bons profissionais. Agora, o senhor sabe que essa disputa entre o que é federal e o que é do Estado, que se colocou muito presente na discussão da própria PEC da segurança, os governadores, Ronaldo Caiado, alguns governadores já se manifestaram, né, na frente do presidente da República sobre essa autonomia dos estados. O senhor sabe que isso vai estar presente também nessa discussão, né? Sim. Como é que o senhor vê isso? Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre essa briga. É um falso dilema, né? Na verdade, a legislação hoje já atribui à Polícia Federal tudo aquilo que extrapola os limites do Estado. Então, o governador Caiado, que é uma pessoa que eu gosto muito pessoalmente, usou aquilo como uma plataforma política, né? Apenas para projetar o nome dele, para criar uma espécie de divisão e valorizar a sua proposta, que é muito baseada na segurança dura. A PEC em nenhum momento coloca isso em risco, não faz sentido. A atuação da Polícia Federal contra crime organizado, que ultrapasse o limite de um Estado, já está presente, já é assim, sempre funcionou. A cooperação entre a federal e a civil funciona muito bem em vários estados, assim como a cooperação internacional. Então é muita coisa de trazer o técnico para a mesa para que ele seja ouvido. Repetindo um pouco do que a gente conseguiu fazer na CPI da Covid, quando a gente trazia os especialistas para serem ouvidos. A gente aumentou o nível de informação do Brasil. É a mesma coisa, eu preciso que o policial seja ouvido, o juiz, o promotor, o procurador, para que eles tenham ali um espaço para mostrar, olha, a realidade é essa, ela é grave, mas ela tem soluções. E as soluções estão em tais e tais caminhos. Então nós temos grandes especialistas em combate ao crime organizado no Brasil, com resultados concretos, não é um pessoal teórico, é gente que está lá na linha de frente, que coloca a sua vida em risco o tempo inteiro. Essas pessoas têm que ser ouvidas, inclusive para definição de orçamento, para que a gente possa aí sim moldar quais são os nossos problemas, como a gente pode enfrentar esses problemas de forma efetiva. O Brasil não pode ficar condenado eternamente a conviver com crime. Você não acaba com crime, mas você coloca num limite civilizado. E a gente tem todas as condições de fazer isso. Quer dizer, a CPI ela é um instrumento político, Sim. mas que o senhor acha que ela precisa ouvir, nesse caso, o argumento técnico, né? Sim, É fundamentalmente. uma despolitização desse debate? Sim, a gente tem que tirar dessa polarização burra. Eu não resolvo nem com passeata, gente de branco e pomba na paz, nem resolvo isso com bandido bom, bandido morto. Porque as duas coisas a gente já testou e não funcionaram. Então, na verdade, eu preciso entender com o técnico o que eu tenho que ter aqui para combater isso. A resposta provavelmente vai na linha do combater muito fortemente a lavagem de dinheiro, combater muito fortemente as linhas de abastecimento que esses criminosos utilizam e que são notórias. Elas não são sigilosas, são notórias. Então, com cooperação internacional, com a atuação do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, a gente tem condições de fazer um grande enfrentamento e aumentar o custo para o crime. Porque o crime avança num custo-benefício. Se eu não tenho repressão qualificada, ele avança. Se as penas são baixas, ele avança. O que a gente está vendo hoje é a migração do crime patrimonial urbano físico para o digital. Porque o digital tem muito menos pena, a quantidade de presos é muito pequena, de mortos em confronto, então, é nula, e você tem uma lucratividade imensa. As facções hoje estão dominando o mercado também do crime digital, que já foi aquela coisa de estelionato, de garoto mexendo com golpes online, agora não. Agora é crime organizado dentro e fora do Brasil. Então, entender isso, fazer com que os parlamentares entendam essa dinâmica, que não é natural para eles, poucos têm formação na área, e alguns dos poucos com formação da área optam pela populismo, bobagens midiáticas, que nunca aplicaram na vida real. Então a gente tem que superar essas barreiras e colocar na mesa soluções para o Brasil. Eu repito, o Brasil não pode ficar refém do crime o tempo inteiro. Agora, senador, o senhor falou mais de uma vez sobre a questão da polarização. Sim. E a gente tem polarização hoje no Congresso,
em relação às medidas do Trump, a gente tem uma polarização política hoje ainda entre o bolsonarismo e o lulismo, que Sim. pode também pautar um pouco, né? Pode ser a grande aposta desses dois polos aí na eleição. A gente tem uma polarização que também está sendo construída, né? no âmbito internacional, que a gente vai ter ali os Estados Unidos e a Europa e provavelmente o Sul global. Quer dizer, o presidente Lula tem investido em trazer esses atores, né, para uma resposta conjunta aí ao Donald Trump. Então, como é que o senhor enxerga esse ambiente de polarização? O senhor já colocou aí que a polarização geralmente é burra, né? Sim. Mas ela também existe e ela também é estimulada nesse momento. O senhor acha, em relação, por exemplo, a essa questão do tarifaço, do que aconteceu na Câmara e no Senado na semana passada, né? De pessoas tomarem a mesa diretora, né? Eu quero saber como é que o senhor enxergou isso tudo e a atuação também dos dois presidentes. A polarização vem servindo no Brasil há muito tempo como uma bela cortina de fumaça para incompetência e preguiça. A polarização me garante buscar votos sem ter que trabalhar. Basta ser contra alguém, agredir alguém, ofender alguém. Não resolvo o problema, não capto recurso, não faço legislação, mas crio uma bela narrativa de rede social brigando com alguém. É uma desculpa para ser preguiçoso. Então, os presidentes enfrentaram, Hugo Mota e Davi Alcolumbre enfrentaram cada um ao seu jeito dificuldades no plenário. No Senado, a dificuldade foi mínima, porque você tem aquele retrato ridículo de senadores com correntes. É uma coisa ridícula, né? E de nenhum efeito concreto. Não teve nenhuma pauta relevante que não foi votada, não teve nenhuma reunião importante que não foi feita, nada. Só papo furado para a rede social. E já na Câmara dos Deputados, não. Uma situação quase de confronto físico para que o presidente da casa pudesse retomar. E eu acho que deve sim ensejar a punição de alguns parlamentares que ultrapassaram qualquer limite de civilidade ali. O ponto final disso tudo me parece ser mostrar para o eleitor que não tem concretamente nenhum resultado no que eles estão fazendo. Eles defendem pautas e soluções que não são sequer viáveis tecnicamente, apenas para mobilizar o eleitorado. Então, acho que a informação... Você está falando da anistia e do foro privilegiado? O foro privilegiado, como se defende ali, é uma coisa meio patética, né? É uma coisa do tipo, eu quero um biombo para cometer crime e ninguém pode me processar. Não é mudança de foro apenas. Mas o senhor já foi a favor do foro privilegiado? O fim do foro me parece uma boa solução. Mas não é isso que é pleiteado. O nome artístico é fim do foro. Mas o conteúdo do texto é pior do que o foro. É que qualquer inquérito policial exige uma prévia autorização do Congresso. Você imagina, um deputado rouba dinheiro de emenda parlamentar, eu tenho que ir lá pedir para o deputado, posso investigar o senhor? O senhor permite? Ou quer um tempinho para destruir as provas? Então, assim, tem um ridículo nisso que o eleitor, entendendo o que está acontecendo, ele vai largar essa turma. Ele vai largar. Você perguntou sobre o tarifaço. Ninguém em sã consciência pode achar razoável perder emprego brasileiro, quebrar a empresa brasileira porque alguém quer ser eximido de responsabilidade judicial. Não tem como você defender isso para o seu eleitor. Não tem eleitor suficiente no Brasil com esse nível de desinformação que diga, olha, vamos aniquilar um segmento da economia, vamos reduzir o PIB do Brasil, vamos quebrar as empresas. Só no estado de São Paulo desempregar alguma coisa em torno de 100 a 200 mil pessoas porque eu quero resolver o processo criminal do fulano. Não tem como. Agora, quando você transforma nisso numa disputa entre Lula e Bolsonaro, aí você tem público. Então, acho que é um desafio grande para os presidentes das casas sair dessa armadilha e falar com as pessoas de um jeito que incomoda, mas que é verdadeiro. Olha, na verdade, o que eu tenho aqui não é preservar requisitos institucionais, não é independência de mandato, é tentativa de impunidade à custa da vida dos outros. E acho que isso não tem aderência popular. Agora, é um desafio. Acho que, especialmente o presidente Hugo Mota, que é muito jovem, nunca ocupou um papel de destaque na vida. Ele tem um desafio grande de, naquela selva, conseguir se impor. Como ele vai fazer, eu não sei. Né? Já o Davi Alcolumbre é outra experiência de vida e de roteiro, já foi presidente da casa. Então ele deixou 2 dias de circo e depois encerrou o circo e ninguém criou problema. E os envolvidos no teatro, inclusive, pedindo desculpas para a casa,
dizendo que a intenção era preservar a democracia brasileira ou coisa parecida. Então, acho que eles vão ter muito desafio, especialmente o deputado Hugo Mota, mas eles precisam enfrentar, porque se dispuseram a ser presidentes das casas. Agora, eu gostaria que o senhor falasse também da questão da anistia, porque no semestre passado, o presidente Davi Alcolumbre pediu que o senhor fizesse, né, uma proposta de redução das penas das pessoas que estavam ali no 8 de janeiro. E aí o senhor fez uma proposta, né, que coloca acho que baixa de 8, né, de 2 a 8, Sim. Mas também coloca algumas condicionantes, que é a questão de ser financiado por algum ente, né, e outras condicionantes ali. É uma proposta que o bolsonarismo não abraçou. Isso. Né? Não quer uma redução de pena, na verdade quer uma anistia irrestrita e ampla. Então, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, essa proposta que o senhor apresentou, o senhor acha que ainda tem chances de ir para frente? E por que o senhor considera que essas penas precisam ser reduzidas pelo crime de abolição do Estado de Direito? O que nós temos ali, na forma como foi conduzido o processo criminal e a investigação prévia, uma mistura total. Então, eu tenho pessoas que tiveram uma atuação mínima, estavam apenas presentes no local onde aconteceram os crimes, sendo apenadas com 17, 18, 20 anos de cadeia. Isso vai gerando uma falta de legitimidade popular, que as pessoas não conseguem se convencer. Diz, olha, essa senhora que está aqui, ela postava coisas na rede social sobre intervenção militar, ela estava presente no local, mas eu não consigo provar que ela financiou, que ela planejou, que ela organizou, que ela tinha capacidade para cometer o crime. Não individualiza a conduta dela, mas aplica a pena mesmo assim. Então, o projeto que eu elaborei e apresentei, ele está lá disponível até hoje, ele vai nessa linha. Aqueles que planejaram um golpe de Estado, que coordenaram um golpe de Estado, que financiaram um golpe de Estado e tinham condições para fazê-lo, têm que ser duramente punidos. Mesmo assim, a conduta deles tem que ser individualizada corretamente, até para que possam se defender. E algumas coisas que o ministro Alexandre adotou como regra, que foi acompanhado pela maioria dos outros ministros da primeira turma, como você ter, pelo mesmo fato, a atribuição de 2 crimes, abolição violenta e golpe de Estado, quando o entendimento razoável. Eu tenho outros ministros falando sobre isso. Eu tenho o ministro Barroso, eu tenho o ministro Mendonça falando sobre a impossibilidade de você ter os 2 crimes atribuídos à mesma conduta. A lei corrigia isso. Os Bolsonaro não quiseram isso, porque na verdade os Bolsonaro só se preocupam com eles. Em 2019, eu apresentei 2 iniciativas. 2019. A primeira delas foi a CPI da toga, para apurar excessos de ministros do Supremo. E a segunda foi o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelo início do inquérito das fake news. Sim. Abril de 2019. Quem era contra na época? Jair Bolsonaro e seus filhos. Por quê? Porque eles tinham que resolver o problema da rachadinha do Flávio. Eles tinham interesse em fazer um acordo com o judiciário. E fizeram. Então são esses mesmos caras que agora não estão preocupados com a velhinha que está presa, com a mulher do batom. Novamente, eles querem sair impunes. E estão colocando dessa vez o Brasil na condição de refém. Isso incomoda o apaixonado pelo Bolsonaro? Incomoda. Isso quer dizer que eu concordo com o ministro Alexandre? Não, eu não concordo com o ministro Alexandre. Acho que ele abusa do poder o tempo inteiro. Você acha que é o caso de colocar o impeachment dele em votação hoje? Se eu era hoje? favorável. Eu acho que agora você não tem tempo para isso. Porque agora isso significa, na verdade, uma ameaça ao judiciário contra um julgamento. Mas em algum momento, eu tenho certeza absoluta, o ministro Alexandre vai ser responsabilizado. Como já aconteceu no passado contra os juízes. Não vai ser a primeira vez, não. Nem vai ser a última, porque são pessoas. Pessoas erram. Pessoas cometem crimes. Não é porque vestir uma toga de ministro que você se torna isento de qualquer tipo de falha. Em que momento o senhor acha que ele exagerou? Quando ele faz toda uma instrução processual baseada na condição dupla de vítima e de investigador. O sistema brasileiro não atribui isso ao juiz. A denúncia, a condução da investigação está com a polícia e com o Ministério Público. Isso não acontece com o ministro Alexandre. O ministro Alexandre faz todas as funções. Todas, literalmente. Ele chega a interferir na parte pericial. E isso vai gerando um consenso de que tem abuso, tem excesso, tem erro. E quando você perde a legitimidade, e aí quem estuda o direito e o próprio sistema de justiça, Rui Barbosa já fazia esse alerta lá atrás. Rui Barbosa é o patrono do Senado. De que essa justiça que não é percebida como justa, ela é ineficiente, ela não vale nada.
E hoje a sociedade brasileira não percebe o julgamento do ministro Alexandre como um julgamento justo. Uma parte significativa dos brasileiros entende. Teve tentativa de golpe, teve crime, essas pessoas devem ser punidas. Mas isto que está acontecendo aí não é justo, não é razoável. A gente teve uma oportunidade de tratar disso lá atrás, não conseguimos tratar, muito porque não interessava a determinados criminosos. E agora eu imagino que vamos retomar esse tema com consistência pós-eleições. Acho que até lá a gente não vai ter condição nenhuma de tratar nisso, porque hoje o Brasil retroceder nisso seria se ajoelhar para os americanos, diante de uma ameaça ostensiva, direta, do presidente de outro país com relação à justiça brasileira. Não tem como aceitar isso. Seria usar casuisticamente o impeachment do ministro para beneficiar a família Bolsonaro? Hoje seria. Hoje seria. Sem dúvida. Hoje o senhor votaria contra? Hoje, se pautado esse projeto, esse processo de impeachment e bem instruído, eu votaria favoravelmente a ele. Porque eu não tenho como separar as duas coisas. Eu não posso, por conveniência política, dizer esse crime que eu estou vendo com os meus olhos não existiu. Então, veja, se você tem o projeto pautado, se ele é instruído devidamente, e se você constata na prática aquilo que a gente vê aqui, teoricamente, que houve abusos, excessos, cabe impedimento, não tenho dúvida. Aí o senhor teria que votar a sim, favor. Mas o senhor acha que não deveria ser pautado para não servir à impunidade de outros grupos? Interferência no meio de um processo. Entendi. Um processo que ainda vai ser submetido a recursos, que vai estar no alcance de um colegiado. Então existem etapas para ser vencidas. Essa interferência com relação ao ministro Alexandre, talvez há um ano atrás fizesse sentido. Agora não mais, especialmente pelo contexto internacional. Essa escolha pelo ataque, pela ameaça, pela ofensa, é a mesma coisa, é uma equivalência direta a você ter um bandido do morro que sequestra a família do juiz. O Brasil está sequestrado e está ameaçado. Olha, ou você vai matar o projeto ou eu vou retaliar a sua família. Eu vou desempregar a sua família. Então a gente vai ter que enfrentar isso com resiliência e com um senso de temporariedade. Olha, nesse momento não cabe fazer isso, mas a gente vai enfrentar essa questão mais adiante. Agora, senador, só para terminar, vamos falar um pouquinho de política. Estamos num ano pré-eleitoral, o senhor tem pretensões aí à reeleição, não é isso? Isso. E como é que vai ser formada lá a aliança política lá no Sergipe? A gente tem trabalhado muito focado no mandato até o momento, né? O MDB é um partido grande, ele garante o espaço e a legenda para a reeleição, para a disputa pela reeleição. Eu apoio a reeleição do governador do estado, Fábio Tidieri, que é do PSD, mas a construção de chapa vai se dar um pouco mais adiante. Acho que é o momento agora de entregas. A gente tem a expectativa de que tenhamos uma terceira via surgindo. Acho que o Brasil não merece mais Lula e Bolsonaro. Eles não têm condições políticas para tirar o Brasil desse atoleiro de polarização. Aí você pergunta, vai acontecer? Provavelmente não, infelizmente não. Não vai, né? Provavelmente não. Mas é a nossa missão tentar que aconteça. Mostrar que tem gente capaz de pensar o Brasil fora dessa cerquinha de disputa medíocre de polarização. Nome, senador? Olha, vai ter que esperar um pouco mais. Acho que tem um monte de gente aí, bons governadores se colocando. Acho que talvez parlamentares possam se colocar nessa seara. Mas é uma construção política, mais ainda em esfera nacional, é uma construção. Hoje não tem condição, não tem ninguém com construção perto disso. Mas o senhor sai aliado ao Mitidieri, que é do PSD, que é do Kassab e que defende... Que pretende lançar a candidatura do hoje governador Ratinho Júnior. O Ratinho, o senhor acha que seria um bom nome? Olha, só de sair da polarização já sai com uma vantagem. Né? Mas a gente sabe que não é um nome nacional, não é um nome de reconhecimento nacional. Tem que fazer toda uma construção. Se ele estiver disposto para fazer isso, acho que é um bom serviço para prestar ao Brasil. Mas o Kassab também estava apoiando bem aí o lançamento do nome do Tarcísio, né? Acho que o presidente Kassab tem um método muito interessante, né? Ele apoia todos os lados que ganham. E acho que ele é muito bem sucedido nisso. Né? Mas vamos decidir lá na frente qual vai ser a aposta final do Kassab. Senador, obrigada por atender aqui ao platô. E seja sempre bem-vindo aqui para vir conversar um pouquinho com a gente de política. Foi um prazer. Muito obrigado.